Pode. Eu sou diretor. Vamos lá, doutor. A primeira imagem é a minha, né? Certo. Boa tarde a todos. O programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica foi trazer mais uma dissertação. Não lembro se é a centésima, quadragésima ou centésima, quinquagésima, não me lembro, não muitas. Mas desta vez é uma dissertação na área de micro-ondas, na verdade, micro-ondas mesclado com transmissão, sistema de potência. Por isso nós estamos trazendo o professor Edson Guedes aqui para a nossa defesa. E essa dissertação tem o título Sistema Sensor para a Detecção de Descargas Atmosféricas em Linhas de Transmissão de Energia Elétrica. E o autor dessa dissertação, Lauro Rodrigo Gomes da Silva Lourenço Gol, nosso aluno, e tem como orientador o professor Antônio Belfort, que sou eu, e a banca aprovada para ajudar o trabalho da Laura, composta por mim, doutorado na Universidade de Londres, em 1985, o professor Marcos Tavares, que é do nosso departamento de Sistema, do departamento eu, e tem doutorado também em Engenharia Elétrica, mas na área de micro-ondas. O professor Marcos Tavares, ele é pesquisador nível 2 do CNPq e desenvolve atividades de micro-ondas, também mesclada com engenharia elétrica, que desenvolve atividades de P&D com o pessoal do departamento de engenharia elétrica, até que está compondo essa banca como membro titular. Então, ambos somos membros internos do programa. E como membro externo, na verdade, a banca do mestrado é composta de 3 membros titulares, nós convidamos o professor Edson Guedes da Costa, da Universidade Federal de Campina Grande, que está aqui. O professor Edson tem doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade da Paraíba, Federal da Paraíba, em 1999, e é pesquisador também do CNPq e desenvolve atividades em linhas de transmissão, experiência de transmissão de energia elétrica, distribuição, e é mais voltado para a pesquisa em materiais elétricos, mapeamento de campos eletromagnéticos e linhas de transmissão. Então, como essa tese, a dissertação de Laura, ela envolve muito eletrônica, que é a parte que ele toca bem, e também envolve sistemas de transmissão de energia elétrica. Então, a gente trouxe o professor Edson Guedes, que, na verdade, presenciou a reunião que a gente fez em Campina Grande. Então, é uma pessoa bem adequada para ajudar o trabalho que Laura desenvolveu. Então, Laura tem 50 minutos para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Como o professor Belfort já falou, meu nome é Lauro. O título de minha dissertação, como o próprio professor mencionou, é Sistema Sensor para a Detecção de Descarga Atmosférica em Linha de Transmissão de Energia Elétrica. Bem, a motivação para essa dissertação. Em contato com alguns engenheiros e técnicos da CHESS, o professor Belfort conheceu, né, uma realidade que até então a gente não conhecia, de que a CHESS não detém nenhum sistema, no momento, capaz de detectar descarga atmosférica com precisão, a localização dela em sua estrutura de linha de transmissão. Então, em função disso, né, foi pensado, discutido e foi elaborado um projeto de pesquisa e desenvolvimento entre a universidade e a companhia, né, no caso a CHESS. Então, a motivação da dissertação, como vocês podem conferir, é auxiliar a companhia de transmissão de energia elétrica a dispor de mecanismos capazes de detectar a ocorrência de uma descarga atmosférica sobre uma linha de transmissão e informar a companhia, né, em tempo real do local e dados da ocorrência do fenômeno. Bem, a defesa de dissertação está dividida, certo, de acordo com este resumo. Primeiro, vou apresentar a vocês o sistema proposto de detecção de descarga atmosférica. Em seguida, efeitos de descarga atmosférica em linha de transmissão. O terceiro tópico seria apresentar o sinal típico de uma descarga atmosférica. O quarto, apresentar a análise da corrente de descarga atmosférica e o modelo de torre utilizado. O quinto, concepção, construção e teste dos circuitos eletrônicos propostos e desenvolvidos. O sexto,
caracterização do sensor bobina de Rogowski que foi utilizado e do circuito eletrônico condicionador de sinais, ambos testados no laboratório de alta tensão da UFCG. O sétimo item da apresentação seria as conclusões do trabalho, trabalhos futuros, no oitavo, nono, os artigos que foram publicados em cima do trabalho, certo? E o décimo está aparecendo aí, mas é a parte de agradecimentos. Então, essa é, vamos dizer assim, o diagrama, né, do sistema de detecção de descarga que foi proposto, certo? Então, o sistema é composto por esses circuitos, né? Aqui você tem uma haste metálica que está representando uma parte metálica da torre, onde você vai instalar o sensor de descarga atmosférica, que no caso é uma bobina conhecida como bobina de Rogowski. Certo? Conectada à bobina, você tem um circuito eletrônico condicionador de sinais. Certo? Ele recebe esse nome porque ele vai condicionar o sinal para que o circuito do estágio seguinte, que é o circuito eletrônico microcontrolado, que é o circuito leitor, possa realizar a leitura dessa tensão referente à medida da corrente de descarga. Certo? Conectado ao circuito eletrônico microcontrolado, né, está o circuito transmissor de RF, porque a ideia é pegar essa medição da torre e transmitir ela via ondas de rádio para uma estação receptora. Certo? Então, do outro lado, vai ter um circuito receptor de RF, onde o usuário, através de um computador, um notebook, um PC, possa ver o resultado da medição. Bem, a metodologia de trabalho adotada durante o trabalho de dissertação foi conhecer os efeitos relacionados às descargas atmosféricas em transmissão de energia elétrica, analisar a corrente de descarga atmosférica, construir um sistema eletrônico capaz de medir o valor de pico do sinal de descarga elétrica, testar os circuitos eletrônicos em um laboratório de alta tensão, que foi feito, né, lá em Campina Grande, e, por último, seria enviar informações sobre as descargas por um enlace de IRF para um centro de controle da companhia, no caso, pode ser a Shell. Certo? Bem, existem alguns efeitos que as descargas atmosféricas provocam em linha de transmissão. No caso de descarga atmosférica incidente diretamente na linha de transmissão, um dos principais efeitos que ela ocasiona é o que a gente chama de flashover ou back flashover de tensão, que seria um curto-circuito entre a linha ativa, que está sendo representada por esses cabos, certo? E a parte metálica da torre. Esse curto-circuito é gerado quando ocorre uma descarga e é percebida uma tensão extremamente alta na torre. Essa tensão gera um campo elétrico muito alto, e esse campo começa a vencer a rigidez dielétrica do ar circunvizinho à linha. Então, quando ele vence essa rigidez dielétrica, ele põe em curto os condutores da linha ativa com a estrutura metálica da torre. E aí a torre entra em curto. A linha entra em curto com a torre. Aqui são as cadeiras de isoladores, aqui a estrutura metálica da torre e aqui os cabos da linha ativa. Bem, para iniciar, né, o trabalho, para detectar o pico de descarga atmosférica, tem que conhecer o formato, né, de um sinal de corrente de descarga atmosférica. Então, aqui está apresentado para vocês um sinal típico de uma corrente elétrica de descarga atmosférica. Alguns parâmetros que são utilizados pelos técnicos das companhias para mensurar as descargas atmosféricas estão apresentados aqui. Você tem esse I0, que é esse valor aqui, que a gente chama de valor de crista da corrente, que nada mais é do que o valor de pico que a corrente alcança. O parâmetro T1, que a gente chama de tempo de frente, que ele é calculado dessa forma aqui, através desse ponto de secção com a abscissa e o ponto também correspondente da abscissa do valor de pico, e o tempo de meia cauda do sinal de corrente de descarga atmosférica, que está representado aqui pelo parâmetro T2, certo? Esse parâmetro aqui. Bem, como iríamos projetar circuitos eletrônicos para fazer essa detecção, então era importante conhecer a resposta em frequência do sinal tipo de descarga atmosférica, para poder a gente escolher os dispositivos, né? Nós sabemos que os dispositivos eletrônicos trabalham em certas bandas de